Eu gostaria que a gente orasse antes. Deus, que Tu possa, Senhor, falar aos nossos corações através da minha vida, Pai. Que Tu possas falar aos nossos corações, apesar da minha vida. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa vir, Deus, possa encher, Senhor, cada um de nós com Teu poder. Que o Teu Santo Espírito possa nos encher, Deus, e que possamos ter vida. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa encher corações que estão desanimados, desamparados, corações que estão mortos, e que Tu possas encher com vida. É isso que eu peço, Senhor, ao Teu Santo Espírito nessa manhã. Que Tu possas vir agora, Deus, nos encher, Deus, para que possamos sermos animados, que possamos ser transformados, que possamos, Deus, nos parecer com Teu Filho Jesus. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Três anos atrás, nós estávamos nos reunindo como um grupo base dessa igreja, e eu preguei sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu tinha um sonho de como nós podíamos ser como uma igreja. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, inclusive uma grande pandemia global. Alguns irmãos nos deixaram, alguns colegas de ministério também. Muito daquele sonho que eu tinha também se perdeu. Domingo passado, fiquei muito triste por algumas notícias que eu recebi e que eu vinha recebendo. E eu fiquei muito desanimado, a ponto de achar que essa comunidade poderia não resistir aos últimos acontecimentos que estavam tendo. Mas, glória a Deus pela minha esposa, a esposa que o Senhor colocou em minha vida. Ela está lá com as crianças agora. Mas ela foi voz de Deus para mim. Ela foi a voz de Deus para animar meu coração. E ela me acordou na madrugada. Acordei assustado com a luz acesa no meu rosto. E ela me acordou e ela disse: vamos orar agora. O Senhor falou no meu coração. E nós lemos uma passagem da palavra de Deus que o Senhor mostrou para ela, que estava lá em Ezequiel 37. E nós escutamos uma mensagem de um pregador que há muito tempo não tinha ouvido, mas que fez muita diferença na minha vida, que foi o Paul Washer. E nós oramos naquela madrugada. A passagem de Ezequiel 37, de 1 a 14, ela é conhecida como o Vale de Ossos Secos. E nessa visão, Deus levantou o profeta Ezequiel. E ele levou esse profeta a um vale cheio de ossos secos. E ele questiona se esses ossos secos poderiam voltar a viver. E Ezequiel responde que só tu sabes, Deus. Então Deus manda Ezequiel profetizar aos ossos, dizendo que eles ouvirão a palavra do Senhor. E à medida que Ezequiel ele profetiza, os ossos começam a se unir, tendões, carne cresce sobre eles, pele cobre tudo. Mas ainda não há espírito neles. E Deus então manda Ezequiel profetizar que o espírito entre nos corpos deles e lhes dê vida.
E o Espírito entra neles e eles se levantam como um grande exército, onde Deus nos diz. E Deus ele explica a visão em Ezequiel, dizendo que esses ossos representam o povo de Israel, um povo que se sentia perdido, o povo que se sentia desanimado, o povo que estava sem esperança. E Deus ele promete abrir os túmulos. E Deus ele promete fazer sair dali todos eles. E trazer de volta a vida. E trazer a terra de Israel. Ele promete colocar o seu Santo Espírito neles. Para que vivam e saibam que Ele é o Senhor. E essa passagem é uma passagem extremamente poderosa, meus irmãos. Ela é uma metáfora da restauração e da renovação espiritual, enfatizando o poder de Deus, não o nosso poder, não o meu poder, não o poder de cada um de vocês, mas o poder de Deus para trazer vida e esperança onde há desespero, para trazer vida e esperança onde há desânimo, para trazer vida e esperança onde há morte. E o Senhor me disse, isso é tanto vocês como igreja, esses ossos são tantos vocês como igreja, que estão desanimados, que estão abatidos, que estão tristes, quanto é o local onde eu os coloquei como igreja. Onde parece que não há vida, que mesmo que a gente esteja aqui, que a gente pregue, não há vida. Somente ossos secos. E ele disse, profetize. Profetize e pregue a essa igreja, pois eu vou mostrar que eu sou o seu Deus, que eu sou Deus. Pregue e eu vou encher essa igreja do meu Espírito, e eles irão transbordar e viver. Pregue novamente sobre essa igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, e faça-o sonhar novamente com uma igreja cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Sobre uma igreja que nós sonhamos ser. Meus irmãos, depois de Jesus ressuscitar, depois de ele viver alguns dias ensinando muitas coisas aos seus apóstolos, ele subiu aos céus em sua ascensão e ele disse que ele enviaria o seu Santo Espírito. Ele enviaria poder para os seus seguidores. Atos 1:8, ele fala, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mais ou menos 10 dias depois, no dia de Pentecostes, onde estavam reunidos todos os discípulos de Jesus, em uma casa, o Espírito Santo de Deus encheu aquela casa. E fez morada em todos aqueles que criam. E a partir disso eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E como a cidade de Jerusalém ela estava cheia por causa da festa de Pentecostes, Pedro ele começou a pregar. E as pessoas de todos os países, de todas as cidades diferentes, ouviam a mensagem em sua própria língua. E os que aceitaram essa mensagem que Pedro pregou foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas na fé. E agora nós temos o texto que nós leremos como igreja. Uma igreja que estava vibrante, cheia do Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 2, 42 a 47. Atos 2,
42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que eles perseveravam. Eles perseveravam. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja, entenda, eles perseveravam. Não era algo fácil fazer o que eles estavam fazendo. Eles perseveravam, eles buscavam, eles se esforçavam, eles não desistiram de tentar. Eles perseveravam. Não pelas suas próprias forças, é claro, mas porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo ali. Eles perseveravam. Falta muito dessa igreja em nós. Perseverança. Eles perseveravam. Eles não desistiam, eles lutavam. Porque eles sabiam o que aquilo que eles estavam fazendo era. Não era mais uma coisa em sua vida. Era algo que mudou a sua vida completamente. Eles estavam mortos e agora estavam vivos. E eles faziam parte de uma comunidade assim. Eles perseveravam, meus irmãos, na primeira coisa, na doutrina dos apóstolos. Não era qualquer doutrina, não era qualquer filosofia, não era qualquer pensamento, era na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo Jesus. Cristo havia passado a sua doutrina pura aos seus apóstolos. Cristo havia morrido e subido aos céus, enviado o Espírito Santo, e agora não é mais Cristo que estava pregando o Evangelho fisicamente, mas são os apóstolos que estavam ali ensinando a igreja. E esta igreja, ela tinha perseverança, ela tinha foco no ensino, na doutrina dos apóstolos. E eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem aquelas instruções, e nisso eles perseveravam. E mais do que isso, a autoridade didática dos apóstolos era... Eles se submeteram a essa autoridade. E essa autoridade era autenticada pelos milagres que aconteciam no meio deles. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Os milagres apostólicos, meus irmãos, eles eram credenciais dos apóstolos. Quando os apóstolos eles chegavam em uma cidade para que o povo crescem e que eles eram realmente pregadores da verdadeira palavra, esses sinais eram feitos para que o povo cresça que eles eram de fato verdadeiros enviados por Deus. O que eles apresentavam eram os milagres. Essas eram suas credenciais, milagres e poderes naquele tempo. E é por isso que os poderes e os milagres, os sinais foram feitos e eram tão necessários no ministério apostólico, para que a palavra de Deus ela fosse crida, para que o povo que não conhecia aqueles homens, ao ver os sinais e as maravilhas, tivessem a certeza de que aquilo era a mensagem de Deus. Hoje, meus irmãos, a palavra doutrina, ela é meio que
proibida em algumas igrejas. Algumas igrejas associam essa palavra, doutrina, como alguma coisa antiga, alguma coisa ultrapassada. E por isso, não querem saber de teologia. Não querem saber de doutrina. Não precisa imaginar isso. A gente não precisa imaginar muito isso. Basta a gente olhar ao nosso redor e está cheio de igrejas cujo foco não é o ensino da palavra de Deus. Foco no dinheiro, foco em prosperidade, foco em bens materiais, foco em desenvolvimento pessoal, foco em autoajuda, em uma motivação, uma pregação motivacional, focam em psicologia, focam em política, ou até mesmo focam em ação social, que não é algo ruim, focam em dons espirituais, ou em um evangelho humanista, onde você pode colaborar com Deus para a sua própria salvação. Hoje em dia está cheio de igrejas que focam em tudo menos na verdadeira sã doutrina. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre como a verdadeira sã doutrina seria vista. Paulo escreve a Timóteo dizendo: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo, ele diz para Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios maus desejos, como se sentindo coceira nos ouvidos, aquela coceira gostosa que Paulo está dizendo aqui. Eles acumulam para si mestres que falam coisas segundo os seus maus desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras, a pensamentos humanistas, a tudo aquilo que não é o Evangelho. Nos últimos dias, as pessoas vão buscar mestres que falem coisas agradáveis, que falem coisas gostosas de se ouvirem. Buscarão a igreja em que os pastores levantem a sua moral, com ensinos de autoajuda, com ensinos de motivação, e nós vemos igrejas gigantescas assim, cheias de pessoas que estão buscando um motivo para se sentirem com aquele calorzinho no coração, se sentirem motivadas. Você consegue. Você é o centro do coração de Deus. Não é o que um diz aí? Você é o ponto fraco de Deus. Em tantas outras inverdades e mentiras e heresias que vemos por aí. Fazendo com que pessoas tenham uma imagem de si mesmo superior à imagem que é mostrada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, mas que nós somos redimidos e justificados e salvos, não por nós mesmos, não porque nós éramos bons, mas porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não viu nada de bom em nós, mas mesmo assim, Ele se entregou por nós. Para Cristo toda a glória, toda a honra,
que nós diminuamos e ele cresça cada vez mais. Perceba as músicas, meus irmãos, que são cantadas em muitas igrejas. Músicas onde o eu, onde o homem é o centro e não Deus. Músicas rasas em teologia. Músicas que mais parecem um mantra, de tantas as vezes que se repetem, para que as pessoas entrem em um transe. Por que eu estou falando de música aqui quando eu estou falando de sã doutrina? Você pode estar se perguntando. Porque a música é a palavra cantada. Ela deveria ser a palavra cantada dentro das igrejas. Uma palavra que fica na nossa mente. A música ela tem esse poder de ficar na nossa mente. E o que nós estamos enchendo a mente dos membros das nossas igrejas? Com mentiras, com heresias. Dizendo que você é cabeça, não é cauda. Dizendo que a vingança é minha. Dizendo que o Senhor está... São tantas músicas que não condizem com a palavra do Senhor e que nós estamos colocando em nossas igrejas. Onde está a sã doutrina? Ela deve ser impregnada pela palavra de Deus. As músicas elas devem ser impregnadas pela doutrina dos apóstolos, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E quando nós temos, muitas vezes, mais músicas do que uma mensagem, onde nós vemos igrejas onde tocam 1 hora de música e dão para o pastor 15 minutos para que ele possa pregar. Onde está o foco dessa igreja? Onde está o foco dessas igrejas, meus irmãos? E elas estão cheias, porque no fim dos tempos, muitos acumularão para si pregadores que queiram falar aquilo que elas querem ouvir. O foco da igreja ela deve ser a palavra pregada, a doutrina dos apóstolos. Sem isso, tudo que acontece na igreja se torna errado. Se desvia quando a palavra de Deus não é o centro da igreja, tudo se desvia do seu caminho. Tudo muda. Que nós possamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo que persevera na palavra de Deus, que persevera em buscar a palavra de Deus, que persevera em estar querendo ouvir mais e mais e mais a palavra de Deus, que busque em sua vida diária também ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos ser essa igreja, meus irmãos. Eles também perseveravam na comunhão. Koinonia, em comum. Koinonia é uma palavra que significa ter algo em comum. Então, comunhão tem a ver com ter algo em comum. É quando você tem coisas em comum com o outro. E o que aquele povo, aquela igreja primitiva tinha em comum? O que eles tinham em comum? Primeiro, eles tinham em comum a doutrina. Em um mundo onde se criam vários falsos deuses, em deuses imaginários, no mundo em que viviam de modo ímpio, sem se preocupar uns com os outros, aquele era um grupo de homens e mulheres que tinham a palavra de Deus em comum. Veja o verso 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Note que a crença no mesmo corpo de doutrinas gera uma comunhão para aqueles irmãos. Eles creram na mesma coisa, na mesma doutrina dos apóstolos. E eles estavam juntos, eles estavam em comunhão por conta disso. A palavra de Deus traz unidade ao seu povo.
Nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós cremos. Nós cremos. Da mesma forma, nós cremos na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui todos juntos. Imagine uma igreja em que cada pessoa crê em uma coisa diferente, em ideais diferentes. Essa igreja será um exército dividido. Essa igreja ela não vai avançar. É preciso que nós tenhamos unidade e comunhão naquilo que nós cremos, em nossas doutrinas. Senão a igreja ficará dividida. A igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na comunhão de suas necessidades, meus irmãos. Verso 45 nos diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles se importavam com os outros. Preste atenção. Mais do que em seus próprios bens. Eles se importavam com os outros. À medida que alguém tinha necessidade, eles ajudavam, mesmo que isso lhe custasse algo. Mesmo que isso lhe custasse suas propriedades e bens. Se olharmos mais para frente, no decorrer da história da igreja, nós veremos um pouco mais detalhado isso. Lá no capítulo 4, versículos 32 a 35. Acompanhe comigo. Na multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então você vai me perguntar: pastor, eu preciso vender tudo que eu tenho e trazer para a igreja? Não. Ou melhor, não necessariamente. E eu estou dizendo isso porque algumas igrejas, elas se aproveitam deste e de outros textos para arrecadar, para acumular para si riquezas. E infelizmente não são poucos. Infelizmente não são poucas pessoas que são enganadas por igrejas que querem apenas o dinheiro das pessoas. Estamos cheios de igrejas assim. E eu falo igrejas assim porque não são igrejas. A ideia do texto é que nós devemos ajudar os necessitados, meus irmãos. Aqui o texto ele está se referindo primeiro aos da família da fé, aos membros da sua comunidade local, aos membros daquela igreja, como um corpo, meus irmãos. Nós temos que cuidar uns dos outros, porque o mundo não vai cuidar de nós. Quem cuida de nós é Deus. E Ele usa a instrumentalidade dos seus filhos dentro da igreja para cuidar uns dos outros. O princípio aqui é que todos nós precisamos ajudar os necessitados, mesmo que custe algo. Eles perseveravam nisso. Eles perseveravam na comunhão. Mesmo que custasse algo, eles perseveravam. Nós devemos olhar para aqueles que estão dentro da nossa igreja, passando necessidade, e ajudar, e abrir o nosso bolso, e fazer uma despesa, seja como for, em dinheiro, em mantimentos, ou aquilo que a pessoa está precisando. Isso é o que tem que acontecer na família da fé. Este é o princípio que acontecia na igreja primitiva. Aqueles que tinham a necessidade eram ajudados por aqueles que tinham suas posses. A comunhão e o amor mútuo era
tão grandes entre eles que eles estavam dispostos a sacrificar os seus próprios bens para suprir a necessidade uns dos outros. É essa igreja que nós sonhamos ser. É essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja que se importa com as pessoas que estão ao seu lado. E se você não estiver disposto a isso, provavelmente essa não é a sua igreja. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma igreja assim? Você consegue sonhar uma igreja assim? É difícil, não é mesmo? Porque normalmente nós somos mesquinhos. Normalmente nós somos pessoas que acumulam para si tudo o que podem. Principalmente onde nós estamos, em São Paulo. Cada um por si e Deus por todos. Muitas vezes procuramos igrejas onde a gente entra e sai e ninguém nos vê. Para que a gente não tenha interação, para que a gente não precise se preocupar, para que a gente não tenha responsabilidade com nada e com ninguém. O que importa é a minha vida. O que importa é como eu estou vivendo ela. O que importa é como eu vou alcançar os meus objetivos. Não importa o outro. Mas essa não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Precisamos ser essa igreja, meus irmãos, onde olhamos para as necessidades uns dos outros com tanto amor, que não poupamos esforços para ajudar uns aos outros. Uma comunidade de generosidade radical, ajudando as necessidades e vivendo a missão de amar as pessoas, meus irmãos. Eles também tinham comunhão diária uns com os outros. Verso 46 nos diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Você sabe o que significa diariamente? Diariamente perseveravam unânimes no templo todos os dias. A igreja toda, diariamente, unânimes, estavam cultuando a Deus juntos. Meus irmãos, hoje, o que é esperado, o que é exigido, o que nós acreditamos que nós precisamos fazer, não é que estejamos todos os dias aqui. Hoje nós esperamos que estejam aqui todos os domingos para cultuar a Deus em comunidade. E sabe qual é o problema disso? É que mesmo assim muitos crentes não estão presentes. Há muitos que vêm aqui domingo sim, domingo não. Há muitos que não perseveram na comunhão. E eu estou falando aqui de 1h30 na semana. Estar aqui. Para estar em comunhão com os irmãos. E para cultuar o Deus de vocês. O nosso Deus. E muitas vezes nós deixamos de lado esse tempo. Não priorizamos, meus irmãos. Quando nós fazemos o encontro de homens, o encontro de mulheres, mensal, eu vou repetir, uma vez por mês, mensal. Ainda assim, não conseguem participar. Esse dia, para estar em comunhão com seus irmãos, para ouvir a mensagem, para compartilhar a sua vida, as suas experiências uns com os outros, para enriquecer a vida uns dos outros, para se doar. Não conseguem priorizar a comunhão com os irmãos. A igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo, estavam diariamente perseverando na comunhão.
Percebam, meus irmãos, além do culto, eles também partiam pão de casa em casa. Eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eles estavam, meus irmãos, diariamente na vida uns dos outros. Estamos voltando os nossos encontros de pequeno grupo esse mês. Sexta-feira nós teremos um pequeno grupo. E agora serão uma vez por semana. 2 horas da sua semana para você se dedicar à comunhão com seus irmãos. Perseverem, meus irmãos. Perseverem na comunhão. Tudo é questão de prioridades. Qual é a prioridade de sua vida? Muitas vezes a nossa prioridade não está na comunhão com os nossos irmãos. Muitas vezes a nossa prioridade não está na igreja de Cristo Jesus. Muitas vezes a nossa prioridade não está nem em Deus. Está em nós mesmos. E se aquilo não me agrada tanto, se aquilo exige um pouco mais de mim, eu deixo de lado, porque não é a minha prioridade. Onde estão as nossas prioridades? Meus irmãos, na organização da sua semana, onde está a comunhão com os seus irmãos? Você toma um café com alguém? Você lê a Bíblia ou lê algum livro cristão com alguém? Você chama pessoas para a sua casa? Você já foi hospitaleiro com alguém? Você já recebeu? Você já convidou alguém para a sua casa? Você já almoçou? Já tomou um café? Já jantou? Já comeu uma pizza com algum irmão? Onde está a sua prioridade? Onde está Jesus e a sua igreja na sua vida? Ele está no centro de sua vida? Ou é somente algo, ou mais, ou alguma outra coisa na sua vida? Juntamente com tantas outras prioridades que você tem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ela persevera em sua comunhão. Eles também perseveravam no partir do pão. Perseveravam no partir do pão. Os primeiros discípulos, eles se dedicavam ao partir do pão. Trata-se de uma referência à celebração da ceia do Senhor, instituída por Jesus na última ceia, onde ele apresenta 2 elementos. O pão, que simboliza o corpo de Cristo que foi entregue por nós, e o vinho, que simboliza o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados. E nisso eles perseveravam. A ceia do Senhor, meus irmãos, o partir do pão, é um sacramento de profunda importância, pois ela nos traz inúmeros significados. A ceia do Senhor, ela é um memorial para cada um de nós. Ela serve como um memorial, ou uma lembrança da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ao participarmos da ceia, meus irmãos, nós somos lembrados do sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós, selando a nova aliança entre Deus e a humanidade. A ceia do Senhor, ela também significa a comunhão, representa a comunhão dos crentes com Cristo e uns com os outros. Todos nós estamos diante da mesma mesa, onde juntos nós deixamos de lado as nossas diferenças e nos unimos diante da mesa do mesmo Senhor. Ela também representa a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Ao participar da ceia do Senhor, a ceia de Jesus, os cristãos proclamam a morte do Senhor até que Ele venha novamente. É uma proclamação do Evangelho a todos aqueles que observam isso. A ceia do Senhor também é um meio de graça, pois
Na ceia, nós experimentamos a presença espiritual de Cristo de uma forma especial. Ao participarmos, nós somos espiritualmente nutridos pela fé em Cristo Jesus, fortalecidos em nossa união com Ele. E essa nutrição espiritual, ela não é física, não é isso que eu estou falando, mas ela ocorre pela fé. Na medida que nós cremos na promessa de Cristo, de nos dar a vida eterna, uma vida abundante. E ela também representa a volta de Cristo Jesus, isso mesmo, a volta de Cristo Jesus. Além disso, a ceia ela é uma constatação de que Cristo irá voltar, pois Ele disse que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até o quê? Até que Ele venha. Até que Ele venha novamente. Quando nós ceiamos, nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, quando Ele irá buscar a sua igreja santa e pura. E nós estaremos juntos novamente, estaremos nas bodas do Cordeiro com Ele. Era uma igreja também que perseverava na oração. Perseverava na oração. É muito interessante quando nós lemos o livro de Atos de ponta a ponta, com os nossos olhos voltados à oração, nós nos surpreendemos. Porque a oração é retratada em todo o livro de Atos. A igreja do Novo Testamento, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que orava. No livro de Atos você encontra momentos de oração coletiva daquela igreja. Quando a igreja inteira estava reunida para orar. A igreja, meus irmãos, lá em Atos 4, ela orou pedindo ousadia. Ousadia a Deus para continuar anunciando a palavra corajosamente, mesmo quando Pedro e João estavam presos. Eles queriam ousadia de Deus para proclamar o evangelho. Que eles fizeram? Oravam. Eles oravam a Deus pedindo ousadia para proclamar o evangelho. Lá em Atos 6, eles estavam orando quando eles escolheram os diáconos daquela igreja, servos que podiam auxiliar no dia a dia daquela igreja local. Eles fizeram o quê? Oravam. Eles oraram a Deus, pedindo a sabedoria para escolher aqueles homens. Em Atos 14, a igreja estava em oração e jejum para nomear os presbíteros daquela igreja. Eles oravam para escolher os seus líderes. A igreja em Atos 12, ela estava orando fervorosamente quando Pedro estava na prisão. E Pedro, então ele ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12, 5 nos diz. Ela orava intensamente por eles. A igreja, em Atos 13, de 2 a 3, a igreja de Antioquia, ela estava em oração e jejum antes de enviar Barnabé e Saulo para plantar outras igrejas. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos enquanto estavam presos. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e os outros presos ouviram, e as portas se abriram. E eles saíram da prisão. Eles estavam orando. Também há momentos onde parceiros estavam orando, se dedicando em oração, quando Pedro e João estavam orando, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas. E nas passagens nós veremos. Era uma prática dessa igreja primitiva, estarem reunidos em oração coletivamente. Mas também, quando lemos Atos inteiro, nós encontramos os servos de Deus individualmente orando, por inúmeras vezes em períodos grandes orando. Temos inúmeras referências de Paulo orando sozinho, de Pedro orando sozinho, de Estevão orando quando ele estava sendo apedrejado, de Barnabé e assim por diante.
Era uma igreja que tinha o seu foco na oração. Ela tinha essa prática diária, ela acreditava no poder da oração, meus irmãos. Meus irmãos, uma igreja é forte quando ela foca na sua vida de oração. Tanto coletivamente quanto individualmente. A oração é um meio de graça. Isso significa que quando nós oramos, Deus nos abençoa. Envia graça ao nosso coração, nos fortalece o nosso espírito. Quantas vezes você estava preocupado, angustiado, ansioso? Você buscou a Deus em oração e se sentiu melhor depois. Por quê? Porque Deus, Ele derrama a sua graça sobre nós na oração. E quando você orou por outras pessoas e às vezes elas falam, nossa, essa oração fez toda a diferença na minha vida. Não duvide, meus irmãos. A oração é um meio de graça. Deus nos abençoa por meio da oração. Meus irmãos, nós precisamos participar ativamente das reuniões de oração. Nós precisamos ser uma igreja que persevera na oração. Precisamos, em nossos momentos a sós com Deus, colocar a vida dos nossos irmãos, meus irmãos. Os seus pedidos de oração. Precisamos colocar a vida das pessoas que nós queremos compartilhar do Evangelho em oração a Deus, para que Deus mova o coração delas. Pedindo ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos colocar a nossa vida diária dessa igreja local em nossas orações. Não duvide no poder de Deus que ouve as nossas orações. É essa igreja que nós vamos ser. Uma igreja que persevera na oração. Uma igreja que busca a Deus em oração, tanto coletivamente quanto individualmente. Persevere em oração, meus irmãos. É somente pelo poder de Deus que Ele nos mostrará uma igreja assim. Para finalizar, meus irmãos, o último ponto. Esta igreja era uma igreja evangelística. Isso mesmo. A igreja do Novo Testamento era uma igreja evangelística. Até aqui nós analisamos a perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações da igreja de Jerusalém. Mas esses aspectos fazem parte da vida interna da igreja. Eles não nos esclarecem sobre o movimento missionário da igreja em direção ao mundo. Os versos 42 a 46 apresentam um quadro muito incompleto da vida dessa igreja. É preciso acrescentar o verso 47 para que nós possamos ter uma visão mais clara sobre o que é esta igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros cristãos de Jerusalém, eles não estavam preocupados em estudar, em compartilhar e adorar, a ponto de se esquecerem de evangelizar, de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Pois o Espírito Santo é um Espírito missionário, que criou uma igreja missionária. Uma igreja que está em missão. É essa igreja que nós devemos ser também. Uma igreja que está em missão, uma igreja que evangeliza, uma igreja que prega o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente os testemunhos que estavam acontecendo no seu meio. A igreja era uma igreja missionária. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Foi o Senhor que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Sem dúvida, Ele o fez. Deus o fez através da pregação dos apóstolos, do testemunho dos membros daquela igreja, do amor mútuo e impressionante da vida comunitária daqueles membros daquela igreja. E do exemplo de todos, pois estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ele fez porque Ele é o cabeça da igreja. E é somente Ele,
do seu trono, que Ele pode admitir as pessoas, tornando-as membros do corpo de Cristo, e conceder um novo coração, que não é mais um coração de carne, mas um coração de sangue, de carne, não um coração de pedra, mas um coração de sangue, um coração de carne, um coração que está disposto agora a ouvir a Deus. O Senhor acrescentava pessoas dia a dia, os que iam sendo salvos. O verbo está aqui no imperfeito, ou seja, Ele continuava acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A evangelização, ela não era uma atividade ocasional daquela igreja. Aquela igreja, ela não evangelizava ocasionalmente. Vamos aqui fazer algo para evangelizar. Não. Eles diariamente estavam no culto. E assim também era o testemunho com de fora, diariamente, no seu dia a dia, na sua vida diária, eles compartilhavam do Evangelho com as pessoas que estão à sua volta. É interessante aqui, eu quero que vocês parem e prestem bem atenção. Quando nós ouvimos as palavras, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, o que parece que aquelas pessoas daquela comunidade estavam cultuando a Deus e do nada, Deus mandava pessoas salvas para aquela igreja. Não é o que muitas vezes nós pensamos? Ouvindo essa passagem, dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Lá a igreja estava bem bela, cantando, louvando, compartilhando sua vida uns com os outros, perseverando na doutrina, nas orações, no partir do pão e na comunhão, e o Senhor mandava lá pessoas que estavam sendo salvas do nada. Pessoas eram salvas do nada e as pessoas chegavam lá na igreja e começavam a fazer parte daquela igreja local. E eu acredito que isso possa ser um pensamento de muitos aqui. Que de alguma forma Deus irá mandar pessoas para a igreja dele. Que, afinal de contas, é Ele que chama, é Ele que elege os seus. Mas ouça o que eu vou dizer a vocês. Isso é uma mentira de Satanás. Que faz com que seus seguidores, os seguidores de Jesus Cristo, não assumam a responsabilidade de fazer discípulos e de proclamarem o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós esperamos que Deus faça aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, nós estamos pecando, meus irmãos. Quando nós não compartilhamos o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas que estão à nossa volta, nós estamos pecando. E essa igreja tem pecado muito. Nós temos pecado muito. Peça a Deus para que Ele fale no seu coração. Onde está a sua responsabilidade como seguidor de Cristo em fazer outros seguidores de Cristo? Muitas pessoas estão aqui trabalhando, se envolvendo, às vezes na vida de uns dos outros. Mas você tem compartilhado o Evangelho com as pessoas que estão à sua volta? Quantas pessoas vieram para a igreja porque vocês as convidaram? Porque eu as convidei? Quantas pessoas estão aqui porque você evangelizou? Que você convidou? Que você deixou de lado o seu próprio umbigo e olhou para as pessoas que estão à sua volta, que estão perdidas? Quantas pessoas estão aqui por causa de vocês? Não pelas suas próprias forças, me entenda o que eu estou dizendo, mas que vocês, na força do Espírito Santo, proclamaram. É um erro pensar que Deus vai enviar pessoas para cá do nada. É um erro.
Olha o que Paulo fala em sua carta aos Romanos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O meio que Deus escolheu, meus irmãos, para anunciar e salvar os seus é através do testemunho da sua igreja. O meio que Deus escolheu para salvar os seus é através do testemunho de cada um de nós. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhe tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20, nós já lemos esse texto aqui. Faz parte da nossa missão como igreja. Se somos discípulos de Jesus, Jesus nos convoca aqui, nos ordena aqui, nos dá um mandamento aqui, de fazermos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, a nossa responsabilidade é fazer discípulos de Jesus. Não pense você que você pode ser um discípulo de Jesus sem seguir a Ele. Você pode viver a sua vida se enganando. Mas se não seguirmos a Cristo e não fazermos outros discípulos, nós estamos vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida de aparências, uma vida de máscaras. Mas diante de Deus, todas as máscaras caem. Lembre-se da capacitação do Espírito Santo lá em Atos 1:8, mas vocês receberão o quê? Poder. O poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, vocês testemunharão. E o testemunho aqui, sabe o que significa? Mártir. Vocês testemunharão, mesmo significa que vocês morrerão por isso. Nós proclamamos o Evangelho não pelas nossas forças, ou a nossa sabedoria, nosso conhecimento. Se nós temos uma faculdade de teologia, não temos, mas na força do Espírito Santo em nós, no poder de Deus em nós. Meus irmãos, a proclamação do Evangelho era o transbordamento natural dos corações cheios de Espírito Santo daquela igreja. Eles buscavam as pessoas de fora continuamente. Eles buscavam os convertidos. Eles pregavam o Evangelho de Cristo Jesus para que pessoas possam ouvir e converterem seus corações a Deus. Precisamos recobrar essa expectativa, meus irmãos, de crescimento constante, de crescimento ininterrupto da igreja. Essa é a sua responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Ser e fazer discípulos de Jesus. Se esse é o pensamento que passou pela sua cabeça, ou pela cabeça de alguns de nós, no decorrer de nossa jornada aqui, não será mais. Não mais pensaremos assim. Não mais você vai continuar se enganando de que pessoas virão aqui do nada. Assumiremos a nossa responsabilidade de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus a todos. Não mais entregaremos ao acaso. Não mais entregaremos à internet a responsabilidade de evangelizar.
A Igreja Batista no Centro, ela precisa assumir a sua responsabilidade na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus para o centro de São Paulo. Para todas as pessoas que estão na nossa volta, para os seus familiares, amigos, conhecidos, por todos aqueles que o Senhor colocou na sua volta. Não mais. A igreja que sonhamos ser é uma igreja que assume a sua responsabilidade na proclamação do Evangelho, na sua vida diária, enquanto estão vivendo, enquanto estão indo, o texto fala, indo, façam discípulos de Jesus. Nós iremos, assim como o nosso pacto, o pacto que nós fizemos com Deus, o pacto que nós fizemos com nossos irmãos, o pacto que nós fizemos conosco, nós buscaremos em santidade, amor, a salvação de nossos familiares, amigos, pessoas que estão na nossa volta. Nós iremos perseverar na evangelização. Iremos convidar para a igreja, nós iremos orar, nós iremos compartilhar o Evangelho com nossos colegas de trabalho, com nossos familiares, com nossos amigos, com todos aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho. Essa é a nossa missão. Essa é a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, que persevera na comunhão, que persevera no cuidado uns dos outros, mesmo que para isso precise sacrificar os seus bens. Uma igreja que estava presente na vida uns dos outros diariamente. Uma igreja que se lembrava diariamente do sacrifício de Cristo Jesus. E que um dia Ele iria voltar. Uma igreja que perseverava em oração, sabendo que o poder não vem dela, mas vem de Deus. E que Ele pode mover. E que Ele pode fazer de ossos secos vida. Esta é uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo, meus irmãos. Todos viam aquela igreja, a forma com que aquela igreja vivia, aquela forma com que aquela igreja existia. E ela era atraente, ela era viva, pois ela estava cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja que nós somos ser. E eu convido vocês a sonhar essa igreja conosco. A sonhar essa igreja comigo. Nós não precisamos esperar, assim como os 120 esperavam a vinda do Espírito Santo, pois o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e nunca mais deixou a sua igreja. Nossa responsabilidade é nos humilharmos diante da sua autoridade, da autoridade de Deus, da autoridade do seu Santo Espírito, e decidir não apagar o Espírito Santo em nós, mas lhe dar toda a liberdade de viver e se mover em nós. Então a nossa igreja irá manifestar as marcas da presença do Espírito Santo. Uma perseverança na doutrina dos apóstolos, uma perseverança na comunhão, uma perseverança no compartilhar do pão, uma perseverança na oração, uma perseverança no evangelismo. Eu creio, meus irmãos. Nós podemos estar desanimados, nós podemos estar tristes, mas eu creio num Deus que é capaz de fazer ossos voltarem à vida. Eu creio nisso. Eu creio que essa igreja ainda pode ser uma igreja que nós sonhamos. Eu creio que essa igreja ela pode ser, sim, sal e luz aqui para o centro de São Paulo. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo vendo pessoas saindo, nós podemos sim crer que Deus pode fazer. Deus, Ele pode, muitas vezes,
muitas vezes, olhar para nós e nós estivermos secos. Assim como aqueles ossos estavam secos, desamparados, sem esperança, sem uma expectativa, sem um vislumbre, sem sonhar. Mas ele disse para Ezequiel, ele disse: profetize, e ossos se tornarão carne, e carne está cheia da vida. Aqueles homens se tornarão um exército gigantesco. Eu creio nisso. Eu creio que podemos ser um exército gigantesco de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vivem sua vida plenamente na dependência de Deus. Eu creio que Ele pode nos usar, assim como Ele usou Ezequiel, para proclamar as pessoas que estão na nossa volta, que olhamos e parecem que são mortos, secos, sem vida, mas eu creio que o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer vida, e vida abundante a todos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que essa mensagem seja uma mensagem que faça morada aos seus corações. Que o Espírito Santo possa vir encher a vida de vocês, a nossa vida, e que possamos sair daqui animados pela mensagem dele em nós. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua santa e viva palavra. Ela é, Deus, como a tua palavra mesmo nos fala, suficiente, Deus, para exortar, para discipular, para ensinar, para encorajar, Deus, todo homem, todas as pessoas, Pai. Que a tua palavra hoje, Deus, possa fazer com que a tua igreja desperte, Pai. Fazer com que pessoas que estão aqui também nos visitando, Senhor, que queiram fazer parte desta igreja que sonhamos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, colocar, Deus, na vida de cada um aqui, Pai, um amor por Ti, Pai. Um amor para a Tua igreja, Pai. Que nós possamos, Deus, eu te peço, Pai, nos encha com Teu Santo Espírito, Deus. Nos encha, Deus. Assim como Tu usou o profeta Ezequias, Pai. Nos usa, Pai. Lá Tu disse ao profeta, profetize. Assim diz o Senhor, o seu Deus. Venha, ó Espírito Santo. Venha e entre esses corpos que estão mortos. E que eles voltem a viver. Faça isso com a tua igreja. Nos anima, Deus. Nos encoraja, Deus. Nos motiva a sonharmos, Pai, com a tua igreja, Deus. Sabendo, Deus, que é pelo teu Santo Espírito em nós que nós conseguiremos, Pai. Não é pelas nossas forças, Pai, mas é pelo teu Santo Espírito em nós. Nos encha, Pai, a ponto de transbordarmos, Deus. Nos encha, Deus, a ponto, Deus, de as pessoas olharem para nós e se simpatizarem, Senhor, com a tua igreja que está aqui. E que o Senhor possa acrescentar dia a dia, Pai, por causa da proclamação do Evangelho, aqueles que vão ser salvos, Senhor, porque nós deixamos de lado nosso eu e nos movemos a fazer a tua vontade, fazer discípulos de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a amar a Ti, amar as pessoas e fazer discípulos de Jesus. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.